Não se preocupe em entregar um mega produto estruturado, canequinha personalizada. Cara, no começo, entregue o que precisa entregar, sabe? Seja objetivo e vá testando. E não tenha vergonha de, nos primeiros clientes que você for atender, de você falar assim: ó, eu estou estruturando esse projeto aqui, sabe? Eu acredito que eu tenho muito potencial para tornar isso aqui um grande negócio, sabe? Então, não tenha vergonha de mostrar, de mostrar essa vulnerabilidade para os primeiros clientes que você for entregar, porque é um processo que você vai desenhar as suas entregas também, sabe? Antes da gente, antes de eu começar, geralmente as pessoas pedem também para mim uma leitura, né? Um livro que possa auxiliar, que possa ajudar, né? Eu gosto do livro do Gustavo Cerbasi. O nome do livro é Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais Rápido. É um livro que não é muito técnico, ele é de fácil leitura e ele traz uns conceitos que eu acho muito bacanas para os primeiros empreendedores, que é os conceitos de precificação, como calcular margem de lucro dos produtos, como calcular o lucro dos produtos, né? Ele dá um exemplo que eu adoro, que é um empreendedor que compra a capinha de celular a R$ 10, e aí ele fala que vai vender a 15 e com isso ele tem 50% de margem de lucro. Mas 50% de 15 não é 10, né? 50%, ou não é 5, 50% de 15 não é 5. Então, ele ensina a gente, pelo menos, ao menos, ter uma visão gerencial melhor dos produtos que a gente vai vender, dos produtos que a gente vai precificar, né? Não é assim, um guia de precificação, mas traz umas orientações bem boas, sobre reserva da empresa, né, crescimento da empresa, essas coisas. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer quem está acompanhando, quero falar que lá no Instagram tem consultoria grátis, basta me mandar na DM que eu ajudo vocês. Além do Instagram, tem o YouTube e tem vários episódios de podcast lá no Spotify e em outras plataformas. É muito legal vocês ouvirem os primeiros episódios que falam de empreendedoras, né? Que a gente fez em março do ano passado. O podcast está fazendo aniversário, 1 ano. E é muito bacana que no ano passado eu entrevistei algumas empreendedoras para perguntar para elas sobre a trajetória delas, o que tinha sido desafios, o que não, né, o que tinha sido tranquilo nessa trajetória. E acho que eu nunca tinha contado a minha história assim no podcast, né? E eu tenho uma amiga muito querida que me perguntou se eu tinha gravado. Falei, não, mas é uma boa. A gente estava pensando numa ação de Dia da Empreendedora, acho que casou perfeitamente, sabe? Então, vou contar um pouquinho para vocês, mas sigam em todas as redes, @catarina.sacerdote, procurem o Spotify, vejam os outros episódios, tem muito conteúdo bacana lá, principalmente focado em finanças para mulheres, né? A gente tem um podcast que eu acho muito bom nessa época do ano, que fala um pouquinho do imposto de renda, sabe? Como declarar o imposto de renda, e é isso. E aí, eu vou seguir aqui um marcadorzinho de alguns pontos que eu fiz, que eu escrevi sobre como foi a minha transição, e pretendo contar assim de uma maneira breve, mas o mais rico de detalhes possível, para que vocês tenham, como eu falo assim, pluralidade de repertório, né? Tem um repertório repleto de situações de empreendedorismo, e isso pode, o repertório te permite é, o repertório te permite tomada de decisão, né? Quando você tem várias histórias, quando você tem várias histórias de empreendedorismo, a gente tem aí formas da gente pensar, isso aqui se aproxima do que eu gosto, isso aqui se aproxima do que eu consigo fazer, e
Nisso a gente escreve a nossa própria história. Longe do discurso do "se eu consigo, vocês conseguem", porque, né, não dá para fazer isso, né. A única pessoa que eu me comparo desse jeito é com o Vitor. Brinco muito que se o Vitor consegue, eu também consigo, sabe. Mas é uma métrica que eu uso para mim, né, não dá para usar para todas as pessoas. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu, trabalhava no mercado corporativo, trabalhava numa construtora, mas na área bancária. Já havia 8 anos que eu trabalhava dentro da área bancária, então eu tinha relacionamento com todos os bancos, eu tinha relacionamento com todos os bancos que faziam crédito imobiliário para aquela construtora, né. E aí todos os bancos a gente pode falar, os 4 maiores, né, os 4 de varejo, que a gente já conhece, né, e, os regionais, né. Aqui em Brasília tem um banco regional, e eu conheci também algumas cooperativas de crédito. Só que eu sou formada em administração e, assim, a minha formação foi focada para o empreendedorismo. Eu já me formei querendo ser administradora, querendo ser gestora do meu próprio negócio. Eu até brinco que eu fui fazer administração, eu era uma das poucas pessoas na turma que sabia exatamente o que queria fazer. Eu tinha muita convicção. Aliás, né, eu contei há um tempo atrás nos stories que eu prestei 4 vestibulares da UNB, todos para administração, e acabei não passando na UNB, passei numa faculdade privada, passei com bolsa, né, como a minha colocação foi relativamente boa, eu ganhei uma bolsa, e aí eu pude, cursar a faculdade de administração. Então, eu sempre tive olhos para negócio. Então, se eu puder colocar aqui uma primeira dica é mantenha o olhar atento para negócio, sabe? Assim, abra o seu olhar para negócios. Um comparativo que eu gosto de dar é, mulher vai entender, né? Esse comparativo. Sabe quando a gente desconfia que está grávida? E aí, de repente, a gente vai no shopping, vai na farmácia comprar teste, parece que você está enxergando meio mundo grávido, né. Seu olhar simplesmente abriu para aquela informação, né, seu olhar simplesmente abriu para aquela informação. Para trazer um exemplo mais equilibrado entre homens e mulheres, quando a gente às vezes decide comprar um carro também, né, tá olhando um carro e aí gosta de um, se apaixona por ele, a sensação que a gente tem é que a gente vê aquele carro na rua o tempo todo, né. Então seu olhar abriu para aquele carro. Então a mesma coisa para negócios, né. Mantenha o seu olhar atento, mantenha o olhar atento para as oportunidades de negócios que você passa por perto todos os dias, né, que você, tem a oportunidade de acompanhar todos os dias, né. E aí, eu fiz uma coisa, mais uma vez, gente, deixa eu voltar num aspecto importante. Essa história é a minha trajetória, ela fez muito significado para mim, ela, né, fez sentido para mim, e faz sentido para alguns empreendedores que eu acompanho ou que eu já acompanhei, né. Não é uma receita, né, mesmo porque não existe receita de empreendedorismo, né. E aí eu tomei uma decisão que era pensar num novo negócio e começar a atuar num novo negócio, sem sair do meu emprego ali CLT, a carteira que eu tinha assinada. Óbvio que essa situação, ela é uma situação de total privilégio, né, eu reconheço que tem muita gente que não tem condição de fazer essa escolha, que é simplesmente catapultado no empreendedorismo, né, até falo que eu gosto de falar de empreendedorismo sem romance, porque eu sei que muitas vezes não é escolha para ninguém, né, é aquilo, é o que eu tenho de opção, pronto, acabou. Mas, se você consegue de alguma maneira estruturar esse seu novo negócio sem abandonar o seu emprego, eu acho que vale muito a pena ter aí os pés um em cada barco, sabe. Eu trabalhava basicamente de manhã antes de entrar na construtora, no almoço e à noite e sábado, e eu tinha o Vitor pequeno, o Vitor tinha
2 anos, mais ou menos, e eu já comecei a estruturar esse projeto de consultoria. Então, o projeto das consultorias, que no começo, inclusive, eram consultorias para empresas, para pequenas empresas, eu comecei a desenhar e testar esse projeto dentro da construtora. Então, foi uma oportunidade muito boa, porque eu não me sentia pressionada a fazer dar certo num período de tempo muito curto, né. Eu tinha tempo de testar as coisas, eu tinha tempo de tentar uma metodologia e não conseguir, tentar uma determinada opção de decisão e não conseguir, né. Então, foi muito significativo para mim por esse aspecto, né, por testar o meu negócio, avaliar se esse negócio tinha de fato espaço para crescer, e o segundo aspecto, porque me fortaleceu financeiramente, né. Então, quando eu realmente saí da construtora, eu tinha uma reserva que me sustentaria ali por 1 ano, caso eu não conseguisse fazer o dinheiro continuar, porque tinha que começar a entrar mais dinheiro, né. E se eu tinha a construtora me pagando um salário e eu tinha a consultoria entrando um valor, né, um outro valor menor, agora eu precisava fazer a consultoria preencher esse espaço que a construtora tinha deixado em aberto, uma vez que, né, eu fui desligada. E eu tive muitos aspectos relevantes, muitos privilégios, né, que eu reconheço. Eu consegui uma negociação que me permitisse sacar o meu FGTS, eu consegui não, esse eu baseado nos resultados que eu entreguei na construtora antes de sair, eu ganhei bônus, ganhei plano de saúde, ganhei um período muito longo de plano de saúde, né, da construtora, que é ganhei entre aspas, né, foi uma forma de compensar também aquele período em que eu trabalhei e os resultados que eu pude apresentar ali durante o período em que eu estava, né. E os resultados eram muito bons, né, eu trabalhava com metas milionárias dentro da construtora, né, o mês que eu saí, a gente fez, sei lá, 15 milhões de reais. Então, foi uma maneira que a construtora, que né, a minha gerência também viu de me premiar por aquele resultado, uma vez que eu não ia continuar na empresa. Então essa dica, eu sei que ela é muito difícil, né, porque você vai ter que estruturar esse ponto é muito difícil, porque você vai ter que estruturar o seu trabalho CLT, que muitas vezes vai exigir 8 horas diárias sua, e o seu novo negócio, né, o novo projeto que você vai estruturar. Repito, por que que eu acho que vale a pena? Porque apesar da gente montar um plano de negócio, eu que sou administradora até sou meio psica com plano de negócio, né, eu tenho essa natureza minha de montar plano de negócio, mas muito dificilmente um plano vai sair exatamente como você planejou, né. E como que você vai testar isso, né? Você vai ter a oportunidade de testar, caso você consiga ali por um período andar com um pé em cada barco, sabe? Acho que vale a pena fazer essa tentativa. Ai, Cat, mas eu não sou administradora, não tenho o menor tino para um plano de negócios. Acho que dá para procurar o Sebrae ou dá para procurar profissionais, né, que cuidem dessa área, ou dá para, tipo, sentar horas bunda de cadeira, pegar YouTube e aprender a fazer um plano de negócio, porque de tudo dentro da administração não é a coisa mais difícil que tem. E uma vez que você vai decidir ser empreendedor, você vai precisar aprender alguns conceitos básicos da gestão financeira da sua empresa, né? Então, acho que vale muito a pena começar a estudar, mesmo por conta, para estruturar esse projeto. Uma coisa também que eu acho que é bacana, eu não fiz, tá, mas, eu vivenciei uma experiência depois que eu me tornei consultora, principalmente de pessoa física, de algumas pessoas fazerem cliente oculto comigo, sabe, assim, pessoas entrarem em contato comigo para me perguntarem meu preço, como que eram as sessões, já quando eu estava como consultora de pessoa física, eu já vou chegar lá como é que eu fiz esse plot também, né.
mas algumas pessoas me faziam cliente oculto, né? Me mandavam um e-mail ou mensagem de WhatsApp dizendo que estavam interessados no meu projeto, ou interessados numa consultoria e queria saber mais informações. E aí, da maneira que eu estruturei o meu projeto, eu sempre marquei uma entrevista, um contato com esse cliente antes de mandar preço, de mandar, de mandar o orçamento, porque vinha da área comercial do banco, né? E, cara, no banco, para vocês terem uma ideia, em 2015, foi o ano que eu voltei de licença maternidade do Vitor, a gente tinha um empreendimento que era financiado pelo HSBC e o HSBC ia fechar as operações no Brasil. E a taxa de juros, a Selic disparadaça, batendo lá 14% ao ano, e a taxa de juros do financiamento bancário, cara, nesse patamar, 16, 17% ao ano, sabe? E a gente tinha que converter o cliente, a gente tinha que levar o cliente para o financiamento bancário. Então, eu já vinha dessa escola que, se você tiver um tempinho a mais para gerar o desejo no seu cliente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a forma que eu ofereci os meus produtos, mas, né, se você tiver um desejo, se você tiver essa oportunidade de é, é, gerar o desejo no seu cliente, a chance de você vender é muito maior, né? Mas eu ia contar aqui. Aí eu marcava a entrevista com a pessoa, eu descobri que a pessoa era consultora, ou estava tentando ser consultora financeira, era consultora financeira. E aí, cara, eu falava, ó, deixa eu te falar, eu não tenho problema nenhum de te contar como que foi o meu caminho das pedras, o que que eu fiz, o que que eu não fiz. Acho que mercado, cara, o Brasil tem, sei lá, 150 milhões de adultos, sei lá, 130 milhões de adultos, e não vai faltar mercado para gente, entendeu? Então, muitas vezes você vai encontrar alguém dessa área que você quer entrar, que vai te contar muito abertamente como que começou, como não começou, valores, não valores, sabe? Assim, então, quanto se cobra por sessão, por assinatura, por pacote. Cara, tem muita gente que não se importa disso, né? Sem contar, assim, eu acho uma bobagem, né? Mas sabendo que, né, tem gente que não acha, mas saiba que vocês vão encontrar outras pessoas que também não acham bobagem, sabe? Então, além desse caminho do Sebrae, que vai te ajudar a montar um plano de negócio, desse caminho que eu chamo de horas bunda de estudo, e com perdão do meu francês, e esse caminho, há esse caminho de conversar com pessoas que já atuam na área, sabe? Assim, carai, tô pensando em abrir um, um centro de pilates, sabe? Assim, vai haver alguém que vai compartilhar a sua jornada numa boa, que não tem medo da concorrência, sabe? Assim, e se você for pensar, se concorrência fosse um aspecto relevante para alguém abrir um negócio, cara, sei lá, por ano a gente não formava centenas de fisioterapeutas, já que eu entrei no exemplo do Pilates, né? Sei lá, centenas de advogados, né? Então, a concorrência não necessariamente é um problema para você deixar de abrir esse seu negócio. Acho que esses três caminhos é um bom caminho para te dar uma percepção bacana se esse mercado vai funcionar, se não vai, né? E aí também um ponto que eu acho que é relevante não se preocupe em entregar um mega produto estruturado, canequinha personalizada. Cara, no começo, entregue o que precisa entregar, sabe? Seja objetivo e vá testando. E não tenha vergonha de, nos primeiros clientes que você for atender, de você falar assim, ó, eu estou estruturando esse projeto aqui, sabe? Se você gostar, fale bem de mim, porque eu acredito que eu tenho muito potencial para tornar isso aqui um grande negócio, sabe? Então, não tenha vergonha de mostrar, de mostrar essa vulnerabilidade para os primeiros clientes que você for entregar, porque é um processo que você vai desenhar as suas entregas também, sabe? Então, vou dar um exemplo pessoal.
Eu saí da construtora, saí não, eu ainda estava na construtora, tinha estruturado o projeto de fazer consultorias para pequenas empresas, eu já tinha empresa, só que eu trabalhava de 7 às 9 numa consultoria, de 9 ao meio-dia na construtora. Geralmente eu almoçava em cima da minha mesa, trabalhando em alguma coisa, em algum relatório, alguma parametrização, alguma coisa da consultoria, saía do escritório às vezes 7 da noite, 5 da tarde, vinha para casa para cuidar do Vitor, porque o Vitor tinha 2 anos, e saía às vezes, ou fazia reuniões, e trabalhava às vezes até 10, 11 horas da noite, sabe? Ou trabalhava sábado e domingo, ou seja, não havia também mais espaço para eu trabalhar além daquilo, caso eu não saísse da construtora. Aí eu saí da construtora e comecei a prospectar e comecei a observar que havia muito espaço para consultoria de pessoa física, que não havia um mercado muito consolidado para consultoria de pessoa física, nesse modelo que eu faço, que é como se fosse um personal trainer, uma nutricionista, sabe? E comecei a estruturar como que eu ia oferecer esse tipo de produto. Comecei a pensar, conversei com uma pessoa, conversei com outra, nem todo mundo me apoiou, né? Eu conto que meu marido falou assim: "Você acha mesmo que as pessoas vão te pagar para você, sugerir como que o endividado compra, vende ou vai pagar a sua dívida?" Falei: "Ah, eu acho que tem mercado para isso sim", né. E aí uma vez que eu me acreditei, ele também passou a acreditar em mim, né. E então e aí o que eu fiz, né, então eu achei que havia um espaço para trabalhar com pessoa física, eu comecei a avisar a todas as pessoas dos meus grupos sociais que eu estava oferecendo consultoria financeira para pessoa física. Eh, eu fiz um curso de planejador financeiro, que é um curso que a gente faz para a prova de certificação, né, e falei: "Gente, ó, eu tenho aqui essa especialização, quem quiser pode entrar em contato comigo", e fui avisando todas as pessoas que eu conhecia, sabe. E não tive vergonha de começar a mostrar no Instagram que eu estava trabalhando com pessoa física. E comecei, tipo, do nada mesmo, um dia acordei e comecei a falar de finanças pessoais, sabe, assim. Eh, marquei a transição que eu tinha saído da construtora e falei: "Olha, galera, vocês querem que eu compartilhe aqui? Eu estou focando o meu trabalho, estou voltando o meu trabalho para isso aqui. Vale a pena, não vale?" E foi assim que eu comecei a ter clientes, e aí fez lista de espera, e a lista de espera é sempre grande, sabe, assim, eu nunca dou conta da lista de espera, sabe. E eu fui ajustando o processo também da consultoria. Então, as primeiras que eu fiz, que foram para as pessoas mais próximas, eu ainda estava validando, né. Vou dar um exemplo, eu usava uma planilha, que é a planilha inclusive que geralmente eu compartilho com vocês, né, e registrava os dados da reunião no e-mail. Aí um belo dia eu falei assim: "Gente, mas para que que eu faço isso, né, basta eu abrir uma outra aba aqui, e eu já deixo todos os registros aqui, nisso aqui eu estou fazendo um time sheet de horas trabalhadas, o próprio cliente consegue acessar, o próprio cliente consegue muito mais rápido do que procurar um e-mail meu numa caixa de e-mails onde a gente recebe mais de 1000 e-mails por dia, né". Então eu falei: "Ah não, então espera aí". Então eu fui, eh ajustando os processos da consultoria, à medida que o projeto foi rodando, à medida que as coisas foram acontecendo, sabe. Então, aonde que eu quero chegar? Não precisa se preocupar com tipo: "Meu Deus, meu produto tem que ter uma caneta personalizada, um e-mail personalizado, um não sei o que lá personalizado". Cara, quando você fez lá, rodou o seu teste, o seu pilotinho lá, enquanto você podia estar lá ainda na CLT, você tinha clientes, né? Esses clientes te pagavam? Então, pronto, a gente precisa só talvez ampliar a forma de divulgação. À medida que a sua empresa for crescendo, você vai colocando esses bônus, né? Depois e teve um ano que eu entreguei cadernetinha, que 2020 foi caótico, né, gente? Meu 2009, que foi meu primeiro ano oficial como consultora financeira pessoal,
Ele foi muito bom, ele foi muito melhor do que eu imaginava que seria, sabe. Vou até entrar já num outro ponto, assim, eu montei uma reserva de segurança que me permitia ficar 1 ano. Eh, que eu fiz, né, assim, eu ajustei o meu custo de vida, em relação à construtora, né, assim, eu não consigo reduzir demasiadamente o meu custo de vida, né, porque, eu já divido a maior parte das minhas despesas com o meu marido, né, tenho filho pequeno, então tem coisa que não tem para onde fugir, vou ter que continuar pagando plano de saúde, vou ter que continuar pagando alguém para me ajudar em casa, ainda mais se eu fosse trabalhar e ter jornada de trabalho de 12, 13 horas por dia. Então eu não tinha muito como reduzir, mas eu tinha como usar algumas estratégias para montar uma reserva, gordinha, sabe, assim. E assim eu fiz, eu guardei 1 ano do meu custo mensal, das minhas despesas mensais, e eu falo que se a pessoa puder sair para empreender com essa reserva, cara, faça isso, porque essa reserva ela te dá, segurança para você tomar determinadas decisões, né. Então, por exemplo, eu tinha cliente que, contratava consultoria, e aí desmarcava em cima da hora, e aí cara, eu já tinha uma cláusula no contrato que encerrava a relação, caso a pessoa, cancelasse 2 ou 3 vezes seguidas, e é isso, tá cancelado, pronto, acabou. Eu não precisava ficar com aquele cliente desesperadamente, porque eu tinha que faturar, sabe, assim? Então, acho que é um bom conselho, né, se você puder reduzir o seu custo de vida, deixar a sua empresa o mais enxuta possível, e isso significa, comece na informalidade, sabe, assim? Não precisa sair correndo, abrir empresa, CNPJ, contador, etc, etc. Roda um teste, roda um piloto. O projeto rodou? Tem cliente? O que que agora você precisa fazer para vender mais? Ah, vou precisar investir em marketing agora. Aí você considera se vale a pena abrir a empresa, o CNPJ, etc, etc, né. Abre um MEI, sempre procura uma modalidade de MEI que se encaixe, assim, uma coisa que eu acabo falando é: abre um MEI como professor particular, porque todo mundo pode ser professor particular, né. Abre um MEI como professor particular, que resolve aí alguma primeira burocracia que você vai precisar resolver, te permite contribuir com o mínimo do INSS, né. Quando seu negócio estiver rodando bacaninha, você entra com o contador, abre a empresa de tudo, né, e toca a empresa. E, por fim, como que eu decidi fazer o marketing, né. Apesar de eu ser de eu não me considerar a pessoa mais, eh indicada para falar disso com vocês, né, porque eu falo que o meu marketing de início, ele foi muito visceral, ele foi muito intuitivo, sabe, assim, eu, usava todo o tempo que eu tinha livre para fazer postagem no story, no Instagram, e seria uma imprudência eu não considerar nesse momento, que eu vivia um momento de rede social um pouco diferente do que a gente vive hoje, né, assim, eu acho que hoje a gente vive uma rede social muito mais massacrante, algoritmos que não entregam, e isso gera muita frustração para o novo produtor de conteúdo, sabe. Mas, não tenha dúvida de que o principal meio que vai te fazer trazer outros clientes é o boca a boca. É você fazer um bom trabalho e a pessoa gostar, e indicar e falar de você. Então, se você puder, pegue, depoimentos, né. Na minha área, eu sempre falo que é um pouco mais difícil, porque muita gente tem muita vergonha de contar a situação financeira que estava, né, dinheiro é uma coisa complicada, mas a pessoa você pode falar para a pessoa: "Fale de mim nos seus círculos sociais, me indique nos seus círculos sociais, lembre de mim, né, nos seus círculos sociais", e não tenha preocupação de ter essa cara de pau, né, de pedir a indicação, de pedir o relato, porque essa é a forma em que as pessoas mais contratam
outra coisa, né? Eu fiz um curso da Ale Garatoni e uma das coisas que ela falou muito, vou deixar também, ela está com turma aberta, inclusive, vou deixar no podcast a indicação do canal dela, do Instagram dela, é a Ale Garatoni, mas uma das coisas que ela fala que me marcou muito é assim, você prefere comprar um produto que, sei lá, apareceu na sua timeline e ninguém falou bem, ou você prefere comprar um produto que alguém falou bem, né? Que uma amiga falou bem, que a influencer, porque a rede social, ela deixa a gente com esse vício, né, de se achar íntimo de quem a gente não é. Então, a gente acaba caindo na influência do digital, né, das influências, por isso que o marketing de influência é tão significativo, porque a gente se sente íntimo daquela pessoa. Eu estou vendo ela todos os dias, é claro que ela é íntima minha, né? Então, pedir essas indicações, pedir, não ter vergonha de entrar nos grupos, é óbvio, assim, né? Eu ia falar assim, de vez em quando eu entro nos meus grupos de WhatsApp e falo, gente, por favor, curte essa foto, salva essa foto, comenta qualquer coisa nessa foto. Óbvio que eu tento fazer o possível para não ser a pentelha que faz isso toda semana, mesmo porque esse tipo de ação nem é completamente bom para sua estratégia de Instagram, porque é melhor que você tenha engajamento do seu público-alvo, não só dos seus amigos, né? Mas, de vez em quando, cara, pede para as pessoas compartilharem. É lançamento de curso, a gente faz lançamento de curso de tempos em tempos. Nossa, eu não tenho vergonha de entrar lá e falar, galera, por favor, compartilha no story de vocês, eu estou com um curso de finanças aberto, sabe? Assim, então, não dá para ter essa vergonha, sabe? Uma frase boa aqui do curso da Lê. Todo mundo é influenciador de opinião, de veículo, de mídia, de produtos, de conteúdo, de produtores, né? Então, todo mundo pode te indicar, não tem como não indicar, sabe? Então, assim, esse foi um dos únicos cursos de marketing que eu fiz, que nem é um curso de marketing, é um curso de branding, tem muito a ver assim com ajustar o meu tom de voz, da maneira que eu quero vender, né? Eu procuro não trabalhar com finanças daquela maneira, você quer ficar rico? Venha, faça o curso de investimentos. Isso não combina comigo, não é o que eu acredito. Inclusive, na minha reunião de apresentação, que eu comentei com vocês agora há pouco que eu faço uma reunião de apresentação, eu sempre aviso a pessoa assim, olha, eu vou cometer a indelicadeza de começar te explicando como é o meu trabalho e depois eu vou te ouvir, porque eu não quero que passe minimamente pela sua cabeça que você me contou uma vulnerabilidade sua e eu vou ser a espertona que vai chegar aqui, tenho a solução de todos os seus problemas. Mesmo porque o que eu proponho é uma construção sempre em conjunto, né? Eu não sou dona da verdade, eu não vou, perdão do meu francês de novo, não vou cagar regra, né? Então, a construção vai ser feita juntas. Então, eu fiz esse curso muito para ajustar o meu tom de voz na rede social, sabe? E acho que me ajudou muito, foi muito bom. E acho que é o curso, assim, de tudo que eu já estudei sobre branding, é o curso que eu mais indico, é o curso da Lê Garatoni, chama Amo Branding. São esses passos que eu tinha para oferecer para vocês. Acho que a gente tem 2 dicas de ouro boas, que é o livro do Gustavo Cerbasi, que vai dar um bom parâmetro de determinados aspectos técnicos. Ju, do Gustavo Cerbasi, ele é Os Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, tá? E o da Ale Garatoni, o Instagram dela é @alegaratoni com 2 T's, mas ela tem o arroba do curso dela também, que é o @amo branding. Gente, é isso. Eu encerro por aqui. Se você tem qualquer sugestão, crítica ou elogio, eu vou adorar receber o seu contato. Você pode mandar um e-mail para contato@planejar.com.vc.
Quero lembrar para vocês que vocês podem mandar DM, tem consultoria grátis por DM, tem lista de espera para consultoria, para os próximos cursos. Aliás, o Planejar esse ano, a gente tem feito plantões mensais, os plantões são muito ricos, muito enriquecedores mesmo. Então, entra na fila de espera para participar do próximo curso. E você pode falar comigo ou com qualquer pessoa da minha equipe através do Instagram, o @catarina.sacerdote, ou a nossa página do Facebook. Se você gostou desse podcast, comenta no meu Insta, indica, reposta, coloca lá nos seus stories, e eu espero ver vocês aqui no próximo episódio. Obrigada!